Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, Deus abençoe você. Esse é o 4º episódio do nosso Catequizandis Rudibus. E com o Catecismo de São Pio X na mão, nós vamos para a pergunta de número 7. De quem nós devemos receber e aprender a doutrina cristã? Uma passagem rápida, então, pelas perguntas anteriores, a gente já aprendeu que é verdadeiro cristão aquele que professa e crê na doutrina cristã. Que a doutrina cristã é aquilo que Jesus Cristo nos ensinou para nossa salvação. A gente já viu que é necessário aprender o que Jesus Cristo nos ensinou para a salvação e que é um dever grave dos pais, dos patrões, de todas aquelas pessoas que têm alguém sob sua responsabilidade de fazer com que essas pessoas tenham acesso à doutrina cristã. Recebam, entre outras palavras, um outro jeito de dizer, catequese. Agora a pergunta 7, então, de quem nós devemos receber? De quem nós devemos aprender a doutrina cristã? E a resposta é um pouco óbvia, mas nós devemos receber e devemos aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. E é tão bom reforçar o óbvio às vezes, né? Porque a gente está num mundo onde todo mundo dá palpite sobre tudo, todo mundo sabe de tudo, e sobre religião mais ainda. E se for religião cristã católica, vixe, então nem se fala. E já que cada um tem a sua opinião, a gente às vezes nem se dá conta de que aquilo que a gente fala, pensa e comenta sobre a religião católica, às vezes nem é o que a Igreja Católica realmente professa e ensina. E o pior de tudo é que às vezes mesmo indo à igreja, mesmo indo à catequese presencial, às vezes a gente escuta coisas que realmente a igreja nunca acreditou, o jeito certo de dizer era nunca creu e portanto nunca propôs para que fosse crido pelos fiéis, nunca ensinou. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você entender. Você tem que resolver algum problema na prefeitura da sua cidade. Vamos imaginar que você tem que regularizar um terreno. Você conversa com o seu vizinho fala, não, eu já fiz isso daí. É só ir lá com esse documento, com esse papel. Você vai no lugar assim e fala com a menina lá que ela resolve para você. Depois você fala com a sua vizinha, ela fala assim, ixi, eu já tentei resolver isso daí, é a maior complicação. Eu levei o papel, eles falaram que estavam faltando, fui no lugar, a menina falou que era no outro. Maior complicado. Não tenho cabeça para essas coisas. Você chega lá na prefeitura, vai no departamento que foi indicado pelo seu vizinho, e o funcionário que está lá, que trabalha todo dia e mexe com isso, fala assim, meu amigo, tá faltando tal papel, tá faltando tal documento. É só trazer o papel X e o papel Y que eu resolvo para você. Você volta lá outro dia, tem um outro funcionário que também trabalha lá, que também mexe todos os dias com a mesma coisa, leva o papel X, leva o papel Y e ele fala para você que também está faltando mais outros 2 papéis, outros 2 documentos. E aí você fica nervoso e revoltado, você fala, mas essa pessoa trabalha no departamento da prefeitura e ela não sabe como que funciona, ela não sabe como é a lei. E aí realmente às vezes ela não sabe, realmente ela não leu direito. Se você quiser saber realmente como deve ser feito, você tem que consultar nos documentos oficiais da prefeitura. Então você entra lá no site, você baixa o diretório e aí você confere aquilo que você quer fazer, que documento que você tem que levar. Você tem que olhar na documentação oficial do departamento. Até mesmo os funcionários que estão trabalhando naquele departamento, eles podem se equivocar, podem confundir e podem dizer uma coisa equivocada para você. Infelizmente na igreja acontece exatamente a mesma coisa. Quando você quer batizar o seu filho, aí você pergunta para o seu vizinho, e ele fala, não, vai lá na igreja, é só levar a criança, nem precisa fazer nada, o padre batiza na hora. É só aparecer lá domingo na missa com os padrinhos que o padre já batiza. Aí você chega lá na igreja e você descobre que não é assim. Você descobre que tem que levar a certidão de batismo sua, tem que levar a certidão de crisma, tem que levar a certidão de casamento, o comprovante de residência, tem que fazer um curso. E aí você já fica todo nervoso. Para piorar a situação, você descobre que o padre daquela igreja batiza só se o pai e a mãe forem palmeirenses. Se não for palmeirense os dois, não tem batizado.
Mas já na igreja do outro bairro, a outra paróquia, aí basta ou o pai ou a mãe, um dos dois, serem palmeirense, e aí já dá para batizar a criança, né? Mas de repente você descobre que a outra paróquia vizinha não precisa nem o pai nem a mãe ser palmeirense. Basta nenhum dos dois torcerem pro Corinthians, que aí já dá para fazer o batizado tranquilamente. E aí você pensa, mas quem que tá certo, quem que tá errado nessa história? Os padres não sabem como fazer o batizado? Os padres não sabem que documento que precisa? Os padres não sabem qual é o time de futebol necessário para poder batizar uma criança na igreja católica? A secretária da paróquia não sabe? Eles não têm essa informação? E aí a gente volta no exemplo da prefeitura que a gente começou. Se você quiser saber realmente aquilo que é necessário, aquilo que não é, o que é preciso e o que é dispensável, a gente vai ter que olhar nos documentos da igreja. É nos documentos oficiais que a igreja manifesta a sua doutrina, ou seja, aquilo que ela recebeu de Jesus, aquilo que ela crê e, portanto, aquilo que deve ser ensinado para a salvação das almas. Então veja só como uma pergunta inocente como essa, que é a pergunta 7, de quem nós devemos receber e aprender a doutrina cristã, acaba por ser uma pergunta relevante. E a resposta, não vamos esquecer, nós devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. De qualquer outro lugar que a gente pegar a doutrina cristã, nós não podemos ter certeza se aquele conteúdo foi adulterado ou não. Sabe aquela garrafinha de água duvidosa, com lacre duvidoso, que você compra 2 garrafinhas por R$2 lá no semáforo? Você tem certeza que aquela água que está lá dentro é mineral? Sabe aquela verdade de fé que você escutou na igreja X, na igreja Y, na igreja Z, lá na escola, do seu professor de história, da sua professora de literatura, naquele pensamento discreto que aparece num episódio da novela, ou num filme que você foi assistir no cinema, ou daquele comentário mordaz que faz o seu tio no churrasco do domingo à tarde. Dá para tomar tudo isso em consideração? Dá para pensar que tudo isso é aquilo que a Santa Igreja Católica recebeu dos apóstolos como ensinado de Jesus e proposto para que seja crido por todos para a salvação das almas? Eu não sei você, mas eu não ponho minha mão no fogo não. Bom, Deus abençoe você. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!